Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à leitura do livro. Hoje a crônica se chama Constância e Vida. O livro, como vocês já sabem, é Observações Matinais, pequenas amostras sobre como perceber a vida. Esse título em português de Portugal e no Brasil, A Lógica e a Inteligência da Vida, de autoria da professora Lúcia Helena Galvão. Como muitos de vocês já conhecem, a professora Lúcia Helena Galvão é filósofa, há praticamente 34 anos, voluntária da instituição Nova Acrópole Brasil, que é uma organização internacional que existe em diversos países do mundo e muitas cidades do Brasil. Recomendo bastante que se conheça. E ela vem dando uma contribuição importantíssima para nós através das suas palestras no YouTube, são mais de 1000 palestras, através de palestras nacionais e internacionais presenciais que ela tem feito, dos seus textos, dos seus poemas, das suas músicas, dos seus textos para teatro e basicamente pela sua vida, por inspiração de pessoa que não apenas fala, mas que se comporta de acordo com uma ética de vida, né? E ela nos ensina muito sobre filosofia à maneira clássica, como fazer para que a gente possa se transformar no dia a dia, que é a ideia desse projeto, ler uma crônica por dia, para que a gente possa estar olhando essa forma de ver a vida e de aprender com tudo e com todos, e a partir disso pensar nas nossas vidas, nos comprometermos com uma mudança, sempre em relação a sermos o nosso melhor, o melhor de nós mesmos. Então vamos lá, vou ler Constância e Vida. Uma ideia insólita, uma esfera em chamas. Várias outras esferas cismam em girar em torno dela a distância prudente. Ao mesmo tempo, giram sobre si próprias. O pequeno giro gera os dias, o grande, as estações. Fizessem as esferas esse movimento um dia, 2, 1000 dias e coisa nenhuma aconteceria. Mas elas inventam fazê-lo sempre, indefinidamente, sem tédio, sem dúvida, com ritmo e perfeição, sem pensar sequer fazer qualquer outra coisa, ou estar noutro lugar, ou até quando. Então, um dia nasce a vida, com toda a sua intensidade e força, espalhando-se em todas as direções até chegar a trazer à luz o grande milagre, o olho que vê a vida, a consciência. É então que nasce o segredo da vida. Uma única ideia, ainda que simples e singela como o rolar de esferas, em um ritmo perfeito e inabalável, rastro da vontade. O ritmo constante invoca a vida e ela atende com toda a sua plenitude, invocando as formas. Lembre-se disso sempre que necessitar de gerar vida. Constância e vida. Vontade. Raço da vontade. Podemos falar força de vontade. Ritmo, perfeição, sem pensar em dúvidas, sem questionamentos. Será que? Até quando? Consciência. Aqui algo importante, um segredo da vida, algo que invoca a vida na medida que nos comprometemos com esse ritmo, invoca formas. Muita coisa nesse pequeno texto, mostrando, desde o início essa ideia já a partir dessa esfera em chamas, do Sol, dos planetas que giram em torno de si próprio e também giram em torno do Sol, dando tempo das coisas, mas numa constância permanente. Imagina se hoje o Sol resolvesse não se
não girar. Ou se o planeta Terra resolvesse também não girar, o que aconteceria com a vida hoje? Mais ou menos o que acontece com a gente se a gente resolve muitas vezes viver a nossa vida na inércia, na dúvida, sem ter um plano de direção, porque a vontade, ela tem muito a ver com isso, né? A verdadeira vontade. Você tem um alvo, um ideal, um local para onde você quer se dirigir, e aí sempre esse local para o alto. Então é interessante essa imagem que já começa, né, com essa chama, esse sol e com esse planeta, e essa para lembrar a gente, né, dessa vontade que tem a ver com essa decisão mais lá do alto, e é uma decisão voltada para esse alto, mas que tem que ter essa perseverança e essa constância. Aí uma pergunta, né, que a gente pode se fazer: de onde vem a vontade? É algo externo a nós? Algo interno? Essa vontade é algo interno a nós, mas precisa ter uma decisão no plano mental, e por isso também essa interessante palavra daqui citada no texto, né, da dúvida. Eu preciso ter perseverança, eu preciso ter certeza de onde eu quero chegar, tenho que ter determinação. E aí essa vontade é uma vontade manifestada, mais do divino, vamos dizer assim, porque ela tem um propósito mais elevado, mais altruísta, mais fraterno. Não é um desejo simplesmente do meu eu pequeno, né? É aquela vontade que tem muito a ver com o símbolo da espada, né? A espada que está cravada na pedra, a espada do Rei Arthur, né? Que você consegue tirar de um espaço ali fixo, porque está comprometido, né? E por isso essa ideia também interessante aqui de quando existe essa vontade, se é capaz de gerar a vida, né? As formas. Então, para que a gente tenha consciência daquilo que somos, precisamos olhar para isso, né? Quando a gente... E é interessante essa ideia da crônica também, porque quando eu olho para o sol, ao invés de simplesmente olhar o pôr do sol, que também é lindo, eu posso pensar, bom, agora eu estou olhando para o sol, pensando nessa crônica, né? Para quê, né? Para que minha vida também não caia sempre na mesma coisa. Eu vou só ver o pôr do sol. Não, é lindo ver o pôr do sol, mas se eu olho para o sol e consigo, através do sol, lembrar disso, né? Que o sol, ele tem um ritmo, que ele tem essa constância. Eu também vou acabar saindo da minha mecanicidade de olhar tudo da mesma forma, né? Eu me comprometo a olhar para as coisas de uma maneira mais profunda. De novo, é uma decisão também no plano mental. Eu preciso ter esse domínio, né, da minha mente, eu preciso ter o domínio das minhas emoções para ter essa vontade a meu serviço. Mas se eu falar, mas será que, né, se eu volto na dúvida que está colocado aqui, né, eu fico muitas vezes paralisado. A gente não pode ter dúvidas do objetivo onde a gente quer chegar, né? Tem uma meta humana. Eu posso ter dúvidas de como é que eu vou fazer esse caminho, né? Tem uma palestra interessante, várias palestras inclusive, né, da própria professora no YouTube, e uma delas ela dá a ideia, né, de um alpinista, a imagem de um alpinista, que ele sabe onde ele quer chegar, então ele joga a corda e crava lá no alto da montanha. E aí ele vai, né, como ela mesma faz, né, vai tracionando a corda em direção àquilo. Ele pode ter dúvida no meio do caminho onde ele vai colocar a perna, né? Se ele vai colocar o pé nessa perna mais, o pé aqui mais à direita, mais à esquerda, nessa pedra dessa forma ou de outra, mas ele não pode ter dúvida que ele quer jogar essa corda lá no alto e seguir. E a vontade, ela tem que ter muito a ver com isso, né? Não pode ter essa dúvida de onde se quer realmente chegar quanto ser humano. Ok, como é que eu vou fazer o meu percurso? Porque eu vou fazer por aqui ou por ali, mas eu sei aonde eu quero chegar.
E aí eu canalizo essa minha vontade com toda a minha potência, né? Eu vou realmente usar essa minha vontade para puxar o meu corpo da cama de manhã cedo, se ele está com preguiça e eu quero ficar, para puxar a minha energia, que pode também estar ali meio querendo, né? Ficar de alguma maneira também nessa zona quase de conforto junto com esse corpo físico, puxar as minhas emoções. Eu não gosto de levantar cedo da cama. Não, eu tenho uma vontade, eu tenho um compromisso. Não é uma questão de gostar ou não gostar daquilo que é bom para a minha pequena personalidade. E aí eu me levanto e aí eu puxo também a minha mente, né? A minha mente, eu tenho conhecimento sobre isso, então, ok, eu vou levantar agora e vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Né? A vontade puxando todos esses nossos corpos, né? Tudo isso a nosso serviço. Ela é que tem que se impor, né? Ela que vai se impor sobre qualquer circunstância que a gente estiver fazendo, né? Porque é isso, né? Imagina um grande artista, essas pessoas que deixaram grandes rastros pela humanidade, né? Um Platão, um Da Vinci, quem mais, né? Tantas outras pessoas, um Einstein, um Beethoven. Imagina eles levantando de manhã cedo e dizendo: mas será que eu pinto hoje? Será que eu crio músicas da harmonia? Eu trago essa harmonia para o mundo, né? Que não é uma coisa assim tão pequena, né? Pessoas que têm essa vontade tão grande, elas deixam esses rastros humanos, né? Para que a gente tenha os nossos modelos, inclusive, né? E a gente também pode ser esse modelo. Agora, imagina se a gente tem essas grandes personagens que eu citei na história que acordassem de manhã e fossem egoístas. Falar, hoje eu não estou com vontade. Então, o Da Vinci não faz, né? A sua grande obra. O Beethoven, hoje também não, eu estou cansado, eu estou ali deprimido porque eu briguei com a esposa, né? E ali eu não sei mais o que eu quero da vida, e ele não nos deixa nada, né? O Platão, né? Hoje não, também não vou fazer nada, né? Então, da mesma maneira que alguns grandes homens conseguiram, se alguém conseguiu, podemos nós conseguir. E essa é a ideia, né? Usar a nossa consciência, e ela cita aqui inclusive a consciência, né? E usar realmente tudo que temos, né? Toda essa potência para estarmos comprometidos com a vida, né? Essa vida que nos pertence, mas que de alguma maneira não é apenas nossa. Se estamos aqui a serviço, né? Se nascemos para trazer algum recado, e esse recado ele só vai poder ser dado no momento que a gente se comprometer. E quanto mais a gente se compromete, quanto mais disciplina, quanto mais ritmo, quanto mais constância, as coisas vão chegando para nós, né? São as formas, né? São as mágicas, né, que vão acontecendo na nossa vida, são os instrumentos, né, que vão aparecendo pelo meio do caminho, né, como os grandes contos de fada, por exemplo, né, que de repente as coisas vão surgindo quando o príncipe se compromete a resgatar a princesa, né, e aí, sem pressa, sem pausa, com muita perseverança, muita constância, uma decisão, uma determinação, uma certeza de onde que eu quero chegar, para que a gente possa manifestar tudo aquilo que a gente veio manifestar nessa vida. Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.